Olá pessoal, eu sou o Diego Prazeres, editor de política. E eu sou Guilherme Marconi, repórter da Folha de Londrina. A Folha preparou uma sabatina com os 10 candidatos ao governo do Paraná e você pode acompanhar tanto a versão impressa e ouvir os áudios das entrevistas no nosso site. As entrevistas vão ser publicadas por ordem alfabética conforme a inscrição dos candidatos na urna. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial Eleições 2018. Nosso convidado aqui da Folha de Londrina, o candidato do PSL, Ogier Buch. Ogier, a gente conversou com todos os candidatos. Primeiramente, eu queria saber do senhor por que o senhor decidiu e quer ser governador de todos os paranaenses. Bom, em primeiro lugar, porque eu fui convidado pelo meu partido, o PSL. No dia 5 de agosto me fez o convite, eu consultei a minha família, como é comum nesses casos, uma decisão com esse peso, e minha família concordou que eu enfrentasse o desafio, e eu entendi que este desafio me dava a oportunidade, em primeiro lugar, de apoiar meu candidato a presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, porque acredito piamente nas propostas de Bolsonaro e, mais do que isso, acredito na proposta econômica de Paulo Guedes. Acho que posso enfrentar o desafio de administrar o estado do Paraná porque sou um homem com bastante experiência de vida, suficiente para entender que um estado só pode ser administrado com estreita e estrita observância à sua lei, à sua legislação. Esta aqui vai ser a minha Bíblia para a minha administração. Trata-se da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2019. Então, é óbvio que ninguém pode, de forma alguma, se dirigir ao povo do Paraná dizendo eu sou qualificado para disputar o pleito, eu sou qualificado para ser o governador do Paraná, sem lembrar que existem metas e prioridades da administração pública estadual. Eu tenho consciência do que é orçamento público, eu tenho consciência das necessidades do cidadão do Paraná e, por isso, respondendo afirmativamente a sua pergunta, entendo que tenho preparo e qualificação para disputar o pleito. O senhor é candidato que apoia o Bolsonaro, mas seu partido contestou a sua candidatura, que foi uma das últimas a ser inscritas aí no Tribunal Regional Eleitoral. Como que o senhor viu esse movimento do candidato Jair Bolsonaro, presidenciável, em apoio a Ratinho Júnior? Isso enfraquece a sua candidatura? Como que o senhor vê isso? Bom, eu agradeço esse movimento, porque esse é um movimento que me fortalece como homem, como ser humano, e como indivíduo que coloca seu nome ao julgamento da população. Eu sou fiel ao meu partido. O meu partido tem como candidato ao presidente da República o senhor Jair Bolsonaro. O meu partido ofereceu ao país propostas de governo. Eu acredito nisso. Eu não acredito em opções pré-eleitorais ou mesmo eleitorais de conveniência. Se as outras pessoas não entenderam que não é mais o tempo da velha e repulsiva política de acordo com chavos e da dita governabilidade, é problema das pessoas. Eu tenho coerência. Eu quero apoiar o meu partido, o meu candidato, as minhas ideias. Acredito num Estado forte, acredito em polícia militar ativa, acredito em polícia civil que dê segurança ao cidadão, acredito na família, acredito em escola sem partido, enfim. São bandeiras também levantadas pelo candidato Bolsonaro. Por que dessas bandeiras? Porque eu compartilho com essas bandeiras. Eu sou um homem que perfilia uma postura nova. Eu sou um homem conservador nos costumes e absolutamente liberal na economia. Assim como apregou a ser o senhor Jair Bolsonaro. Se existe coerência nesse procedimento, a coerência é minha. O meu apoio é um apoio de ideal e de ideias. O senhor também fala com firmeza dessa sua candidatura, com a sua convicção. Mas o senhor tem recebido críticas e acusações aí, até de
de analistas políticos e de adversários de que sua candidatura seria uma candidatura laranja, assim como acusaram em 2014 de dar apoio, base ao candidato Beto Richa. Como que o senhor vê isso? Eu vejo como uma boa oportunidade de responder a essas pessoas. Toda vez que alguém, num pequeno partido, tem a coragem de lançar seu nome, os biltres, os covardes, os que se escondem, os que não têm coragem, resolvem grudar um papel carbono na pessoa. E fica muito fácil dizer: fulano tem uma candidatura laranja porque ele está num partido pequeno. Eu lastimo pela pequenez mental dessas pessoas. Porque a lei eleitoral no Brasil prevê que em sede de primeiro turno todos os partidos têm que lançar candidatos. Nós queremos mudar o que existe no Brasil, mas quando alguém tem a coragem necessária para tentar mudar e modificar o que pode ser modificado, normalmente ele sofre o enxovalho dos covardes, que é o que está ocorrendo comigo. Ora, o que um indivíduo pode pretender apoiando um mandatário e não sendo eleito? Uma grande nomeação. Pois, para desconforto dos beócios, eu já tinha uma grande nomeação. Eu já era indicado por um grande cargo. Talvez o melhor que exista no Paraná, que é ser diretor de um banco de 3 estados. E eu declinei disso. Como posso ser laranja de alguém se eu defendo um conteúdo programático que é completamente diferente do que é defendido pelos meus adversários? Quasquitande butere patientia nostra. Até quando, Catilina? Eu vou ter que aguentar jornalista burro, incompetente e covarde me tipificando como laranja? Desculpe o meu desabafo, mas é cansativo isso. Porque você quer oferecer à população um conteúdo programático e daí o sujeito que antipatiza com você, porque ou você tem mais sucesso que ele, e eu, graças a Deus, na mídia sempre tive muito, e sempre tive uma vida bem sucedida, e aí é muito simples, você se lança candidato, não, ele é laranja. Laranja de quem? Com que objetivo? Enfrentando tudo que eu estou enfrentando com a minha família, eu queria que estas pessoas saíssem de trás das suas garantias profissionais e dissessem a mim, homem, pai de família, mano a mano, você é um laranja. Porque, me perdoe até o possível destempero ao cidadão, mas eu tenho netos, eu tenho filhos, eu tenho noras, eu tenho genro, eu tenho família. E eu não preciso ser laranja de ninguém. Eu sou um advogado muito bem sucedido. Eu tenho uma banca que é procurada por grandes empresas. Espancar da política todas as pessoas que não servem à velha política é uma boa tática. Comigo não funciona. Eu não vou fugir para servir a interesses escusos que pretendem resolver situações. Eu disse e repito, eu tenho o maior respeito pelo futuro presidente da República, se Deus quiser, Jair Messias Bolsonaro. Mas eu não sou menos corajoso que ele. Aliás, se ele é capitão da artilharia, e eu respeito isso, mais respeito ele deve a mim, porque eu sou general 5 estrelas da cidadania. Candidato, o senhor falou agora, citou novamente Jair Bolsonaro, e um dos grandes temas que ele defende e que os seguidores dele também apoiam é a questão do armamentismo. E outra questão também que a gente queria entrar, que a gente entrou na questão, é a segurança pública. Mas aqui no Paraná, um dos principais gargalos é a questão da superlotação carcerária. Como o senhor pretende resolver esse problema? O Paraná hoje tem uma carência de 20 presídios. Se você considerar casa de detenção e presídio, seria mais ou menos uma divisão entre 10 e 10. E qual é a diferença de casa de detenção e penitenciária? A casa de detenção ainda é uma casa de retenção dos presos para triagem e envio depois de condenação do preso para cumprimento em penitenciária. Nós sabemos que existe uma grande população carcerária em delegacias. Isso tem um duplo gargalo nesse caso, que é exatamente não permitir que o policial civil
se preste à atividade de investigação e persecução do criminoso, porque ele passa a ter que cuidar da superlotação de presos nas delegacias e pior, nós temos daí então um indivíduo que deveria estar já destinado à sua recuperação, ressocialização, cumprindo não raras vezes pena em local inadequado e com a menor capacidade de cumprir a lei de execuções penais. Claramente, cidadão do Paraná, eu vou resolver o problema da situação carcerária no Estado. Eu vou privatizar os presídios. Eu vou buscar do cidadão apoio para tanto. Claro que eu tenho pleno conhecimento, por ser um advogado militante, que a lei das execuções penais exige determinadas circunstâncias, mas não proíbe a privatização. Comigo, o preso vai trabalhar. Nas nações mais desenvolvidas do mundo, o sujeito cumpre o seu tempo prisional, paga durante o tempo prisional pelo custo do Estado, porque o humilhante é ele. Quem infringiu a lei é o presidiário. No Brasil, nós estamos dando um enfoque divergente à realidade. O indivíduo está preso porque ele paga uma punição imposta pela lei e pela ordem. Então, é o aparato repressivo do Estado reprimindo o indivíduo que ofendeu a sociedade com o seu comportamento criminoso. Longe de mim pretender que o indivíduo continue nestes calabouços medievais que existem. Eles não ressocializam e transformam o preso em funcionário de facções criminosas. Essa é a nossa realidade prisional. Prisão privatizada, organizada, decente, com o preso comendo a comida pela qual paga e recebendo a comida sadia, limpa, dando ao preso dignidade de tal forma que ele possa trabalhar, estudar e buscar a sua ressocialização. Isso é possível, a lei das execuções penais prevê e eu vou fazer. Você está ouvindo o podcast da Folha de Londrina, especial Eleições 2018. Vamos falar de educação. O governo atual ele teve um embate principalmente com os reitores e os docentes das universidades. As universidades pediam mais autonomia. Como que o senhor pretende dialogar com as universidades? Qual o seu plano para isso? O Paraná tem uma situação muito sui generis sob o ponto de vista da universidade. Por quê? Porque nós temos 7 universidades estaduais. É sui generis isso. No Brasil, nós temos a maior despesa com o ensino universitário entre todos os estados da federação. Os demais têm ou escolas técnicas ou universidades, elas todas federais. No nosso caso, nós temos universidades estaduais que, ao longo do tempo, se destacaram, continuam se destacando, mas que perderam a sua capacidade maior de atuar no segmento pesquisa, por exemplo. Atuam no segmento ensino. A pesquisa, ao longo do tempo, nas nossas universidades, sofreu uma retração, porque o custo das universidades aumentou em relação ao pessoal. Por exemplo, a Universidade de Londrina tem um custo pessoal elevadíssimo. O Estado do Paraná tem um embate com as universidades nas chamadas metas do Plano de Desenvolvimento da Educação do Estado. Então, quando chegou no Meta 4, o governo anterior encontrou uma dificuldade de diálogo, porque quer que as universidades se adaptem à Meta 4 e as universidades estão refratárias a essa adaptação. Cabe a um chefe de Estado exercer liderança e, mais do que isso, conduzir diálogo. Eu reconheço que é muito difícil para qualquer categoria profissional retroagir no tempo e no espaço com relação a benefícios de salários e honorários. Ocorre que nós precisamos reconsiderar a visão que o Estado tem das universidades. Precisamos readaptá-las à sua finalidade, encontrar um pagamento adequado, porque nós temos 8.000 professores e 9.500 agentes universitários no nosso complexo de ensino universitário.
convenhamos, é uma máquina cara e é uma máquina que tem que dar resultados. Eu quero uma universidade competente, competitiva e com real capacidade de fazer pesquisa. Honestamente, cidadão, eu defendo bandeiras, e isso é muito claro, sou homem de direita. Isso não significa que eu perfili bandeiras homofóbicas, que eu perfili perseguição a grupos de menor representatividade. Chefe de Estado é chefe de Estado, de um e de todos, representa a todos os paranaenses. A população do Estado de 11 milhões de pessoas terá em mim um líder, e o líder é aquele que é capaz de oferecer aos seus liderados soluções, opções, dignidade, simples assim. O senhor falou do economista Paulo Guedes, né? Sim. O senhor pretende privatizar também as estatais aqui do Estado? Copel, Sanepar? Todas as que eu puder, tudo o que eu puder privatizar, privatizarei. Função do Estado não é competir no mercado. Função do Estado é tratar de política pública, preferencialmente aquelas que tratem de saúde, de educação, de habitação, segurança pública. O Estado mínimo, na verdade, é o mais forte. No desenvolvimento econômico, a questão que o próximo governador vai ter que decidir em 2021, a questão dos pedágios. A gente tem um pedágio mais caro, um dos mais caros do país. A gente teve um governador que disse que ou acabava ou abaixava, não conseguiu. No atual governo também não foi feito nada disso, e ainda teve um escândalo recentemente. A Lava Jato também chegou nos pedágios, principalmente aqui no norte do Paraná. Como que o senhor vê essa questão? Você, quanto tempo faz que você não vai para Curitiba? Faz tempo. Faz tempo? Eu vim de Curitiba para cá ontem. É absurda a raiva que eu passei na estrada. Essa estrada está pedagiada há 22 longos anos. Pedágio mais caro do país, quiçá um dos mais caros do mundo. Porque, por exemplo, para você ir de Roma a Milão, você paga algo em torno de $50. De fato, só que você tem estrada com 6 pistas. Então, na relação custo-benefício daquilo que as estradas oferecem do pedágio cobrado, seguramente, mesmo que você use outra moeda de parâmetro, o nosso pedágio é o mais caro do mundo. É indiscutível isso, aqui do Paraná. Ocorre que esses contratos já têm 22 anos, eles se encerram aos 25. Qual a minha preocupação com esse contrato? Além do preço abusivo, existe sinalização precária. E sinalização de estrada é um item de segurança, cuida da vida da gente. Olho de gato, pintura da estrada, etc. Ah, bom, estamos duplicando, mas, por favor, depois de 22 anos, ainda estamos duplicando 400 quilômetros. Isso soa como um xiste, um assinte à população. Então, é evidente que eu vou encerrar os contratos. Já se sabe que eles não podem ser encerrados com bravatas. Eu vou encerrar porque daqui 3 anos eles vão encerrar e o governador serei eu. E os contratos vão encerrar no meu período de governo. Só que nenhuma pedageira vai embora do negócio sem me entregar as duplicações. E qual que é esse novo modelo que o senhor defende? Privatizar, continuar privatizado com preço menor, veja, chamar... Eu não sou contra o modelo pedágio, porque ele é um modelo universalmente aceito. Eu quero um modelo honesto, só isso. Só para a gente finalizar, candidato, no começo da entrevista o senhor até citou o orçamento, e a gente, o Tribunal de Contas deu um recado também para o próximo governador, que o gasto com a folha de pagamento está no limite aí da responsabilidade fiscal, mas também de um outro lado há um reajuste que foi enviado à Assembleia, que a própria governadora tirou de pauta depois que viu que não conseguiria aprovar o 1%. Como que o senhor pretende ter esse olho para o orçamento, mas também atender às demandas de reajuste dos servidores? Como dialogar? Veja, essa talvez seja a maior dificuldade que um governante passou a enfrentar no nosso país depois da Constituição de 88, que cristalizou direitos, e eles são inúmeros e justos, aliás, e que cristalizou também a legislação orçamentária, que, por um lado, você tem direitos, por outro, você tem o balizamento daquilo que o chefe de Estado pode fazer, e existem ainda compromissos. Por exemplo, no orçamento do Estado, você tem como um dos compromissos prioritários o
pagamento do RPPS do servidor inativo. E existe uma lacuna neste momento entre o que deveria estar arrecadado e o que precisa ser arrecadado mensalmente. Então, nós temos vários gargalos no orçamento estadual que normalmente eles são corrigidos pelos diferentes governos com legislações variantes, aplicáveis a um momento e ao problema em espécie. Isso não pode ocorrer no orçamento público. Nós temos que encontrar soluções. Aonde estão essas soluções? A máquina pública precisa ser enxugada. Ou nós fazemos isso, ou daqui a alguns anos nós viveremos o dilema que vive o Rio Grande do Sul e que vive Minas Gerais hoje. Eu estou citando 2 estados, um dirigido pelo PMDB e outro pelo PT, só para não ficar em nenhum partido político como uma crítica a quem quer que seja. Acontece que as pessoas vivem 10 anos a mais no nosso estado, por exemplo. Quem são as pessoas? Os diferentes servidores públicos que durante a sua vida economizaram o seu salário para no final da vida ter previdência. Esse é um gasto legal, problemático e elevadíssimo. Por quê? Porque talvez no meu governo já vire o número, nós tenhamos mais pessoas na previdência que na ativa. Isso é muito grave. Nós temos os aumentos que são os constitucionais, que não podem ser de forma nenhuma eliminados pela vontade de um governante. Ao contrário, isso seria a falta de segurança jurídica absoluta. Eu preciso enxugar a despesa. O administrador público tem a responsabilidade de gerenciar um grande orçamento, mas ele tem que ter o ensinamento básico que ele aprendeu na casa dele, com a avó, com o avô, com a mãe, com o pai. Sabe que ensinamento é esse? A conta do padeiro. Tantos pães custa tanto. Você tem que pagar os pães que você está comprando. Se você não tem dinheiro para pagar aqueles pães, você compra menos pão. E isso vale para um orçamento pluridisciplinar. Não há nenhum problema. Se eu não tenho o dinheiro para pagar a grande conta que a universidade deseja, eu tenho que oferecer à universidade a opção. Ou nós diminuímos o custo, ou ficamos sem universidade. O que o bom senso determina ao administrador do dinheiro público? Que ele zele pelo dinheiro público. Ele vai ter... O Estado tem uma fonte de arrecadação única, permanente: impostos. Existem receitas variáveis e eventuais, mas o orçamento é constituído e construído pelos impostos arrecadados. Obviamente, eu tenho que propor a lei orçamentária para o exercício de 2020, porque, como eu disse no início de 2019, já está proposto e eu vou herdar, mas a que eu propuser para 2020 conterá um enxugamento que permitirá ao Estado saltar do investimento de 5% para 10% ao ano. É a minha promessa e a minha certeza do que vou fazer.